Olá, olá! Estamos novamente aqui no nosso canal Curvas do Saber e eu vou começar fazendo umas perguntas para você. O que você acha? Está ocorrendo aquecimento global ou, quem sabe, um resfriamento global? Está ocorrendo mudança climática? Nós, seres humanos, somos responsáveis pela mudança climática? Nós somos capazes de evitar a mudança climática? Nós somos responsáveis pela extinção de espécies animais? Pois bem, eu estou fazendo uma pequena introdução para comentar um pouco a respeito de um artigo que eu recebi de um amigo, um artigo de meteorologia, falando que 2023 foi o ano mais quente já observado no planeta e o de mais alta temperatura na Terra, ao menos em 100 mil anos. Bom, eu lembro que nós estamos no mês de janeiro de 2024. Pois bem, todas essas questões que eu coloquei inicialmente, elas fazem crer que nós, seres humanos, somos responsáveis por transformações que nosso planeta vem passando. Mas nessa introdução eu quero lembrar aqui as ideias do professor e astrônomo Marcelo Gleiser, quando ele diz mais ou menos o seguinte no seu livro Criação Imperfeita. Ele diz: a assimetria é o princípio criador do universo. As coisas perfeitamente simétricas não se transformam. É preciso haver uma quebra da simetria para que as coisas aconteçam. Pois bem, eu entendo então que o caos, a assimetria, é parte do processo de transformação do nosso planeta e de todo o universo. Nada é tão regular, nada é tão simétrico, tão perfeito no universo. O caos é o princípio transformador das coisas. E o universo não é nada perfeito, como nós podemos pensar. O universo não é nada elegante. Ele é feito de processos contínuos de destruição, criação, transformação, renovação, seja dos climas ou mesmo da vida. E isso é a assimetria dos acontecimentos. E eu quero lembrar aqui também o filósofo e escritor britânico John Gray, quando diz o seguinte no seu último livro, O Silêncio dos Animais. Ele diz mais ou menos assim: nós baseamos a nossa existência em inúmeras ficções, dando voltas para não admitir que também somos animais, separados dos outros apenas pela nossa vaidade. Quer dizer, nós somos apenas mais uma espécie animal na face do planeta. Nós somos parte do reino animal. Nós somos parte da natureza. Nós não somos nada especiais. Apenas desenvolvemos uma inteligência mais elaborada e assim nós nos tornamos arrogantes, presunçosos, achando que temos domínio sobre a natureza
e que não somos parte do reino animal. É como se os outros animais estivessem ali na nossa frente e nós estivéssemos aqui, com o poder de dominar tudo. Não é assim. Nós somos parte da natureza, nós somos parte do reino animal. Pois bem, a Terra, minha gente, a Terra é dinâmica. Tem uma dinâmica geológica, uma dinâmica climática, uma dinâmica biológica. E isso, então, nós vamos entender se nós estudarmos a história do nosso planeta. Continuando, eu vou sugerir para você o seguinte, que você faça uma linha de 20 centímetros numa folha comum de papel, essa que você usa aí na sua impressora, tamanho A4, e numa das pontas você coloca uma pequena linha de 1 milímetro, pode ser em outra cor, como eu coloquei aqui. Então, neste gráfico, o que é que eu quero mostrar? É que esses 20 centímetros ou 200 milímetros, essa linha preta corresponde à linha do tempo da existência do planeta Terra, sem a presença dos seres humanos. Vejam quanto tempo. Agora, aquele 1 milímetro ali, em vermelho, corresponde ao tempo em que os seres humanos surgiram na face do planeta. E se nós dividirmos este 1 milímetro em 10 partes, por exemplo, a última parte, à direita, estará representando o homem na era moderna, na era contemporânea, quando surgiu isso que nós estamos acostumados a chamar ciência e toda essa tecnologia atual. Você tem aí a imagem do chamado Homo habilis, quando o homem começou a fazer ferramentas para utilizar para a sua vida diária, não é? Que viveu aí de 2 milhões de anos, mais ou menos, a 780 mil anos. Então, nós estamos vindo dentro de um processo de evolução, mas isso que eu estou procurando mostrar é que nós somos muito recentes, nós somos muito novos na face do planeta Terra para querermos dizer que nós somos capazes de evitar mudança climática, que nós somos responsáveis por isso, por aquilo. Não quero dizer que não tenhamos alguma responsabilidade, né, ou alguma participação, mas é mínima essa participação em relação às forças da natureza. Então, com esse gráfico, nós temos então uma visão melhor dessa linha do tempo, da história do nosso planeta. E também o quanto que nós somos recentes nessa história toda, não é? Nos 200 milímetros dessa linha do tempo deste gráfico, vem acontecendo muita coisa na história da Terra sem a presença dos seres humanos. Exemplo, muitas mudanças climáticas, pelo menos 3 grandes glaciações. A última delas terminou há mais ou menos 15 mil anos. Então nós estamos agora num chamado período interglacial, que é um período de esquentamento. E provavelmente estaremos caminhando na direção de uma nova glaciação, porque sempre foi assim. Nós já tivemos pelo menos 5 grandes extinções em massa. Uma delas, há 250 milhões de anos,
que extinguiu em torno de 95% da vida no planeta Terra. E isso ocorreu quando o Pangeia começava a se partir. Pangeia seria todos os continentes juntos, uma terra só, mas que aos poucos começou a se dividir. Você tem uma prova disso se olhar o lado leste da América do Sul e o lado oeste da África. Você vai ver que os dois continentes se encaixam. E esse movimento de separação continua, alguns poucos centímetros por ano, mas continua esse movimento. Então, a Terra, como eu já disse, é muito dinâmica. É muito dinâmica. Dinamismo climático, dinamismo geológico, dinamismo biológico. Bom, e outra coisa também que é importante entender nesse contexto todo que eu estou falando, é que o aquecimento, minha gente, é muito melhor do que resfriamento. Porque no resfriamento vai haver racionamento de alimentos, os pastos vão ser cobertos de gelo, em consequência vai faltar alimento para o gado, vai faltar alimento para nós, doenças pulmonares e respiratórias vão se proliferar, os governos terão de investir mais esforços na saúde, na produção de alimento, na moradia. Então, o aquecimento é muito melhor. Então não tem nenhum problema que nós estamos passando por uma época de aquecimento global. Isso é bom. Isso é bom. Não é nenhum fantasma, como estão fazendo por aí. Bom, durante uma era glacial, podem ocorrer pequenos períodos de esquentamento. Durante um momento interglacial como esse que nós estamos passando, que é um período que saímos de uma glaciação e estamos agora, o planeta está aquecendo gradativamente, durante esse período interglacial, podem ocorrer pequenos períodos de aquecimento ou de resfriamento. Por exemplo, nós tivemos entre os anos 800 e 1200 da nossa época, agora da nossa era, nós tivemos um período medieval quente. Os vikings, por exemplo, colonizaram a Groenlândia, que hoje está coberta de gelo, mas entre 800 e 1200, os vikings estiveram lá na Groenlândia. Tanto é que o nome Groenlândia vem de quê? Greenland, quer dizer, terra verde, do inglês, que virou Groenlândia. Outro exemplo, entre 1645 até 1715, você vai ver no gráfico, ocorreu a pequena era glacial. Aí no gráfico você pode ver, em vermelho, esses picos que nós vemos neste gráfico em vermelho, são os períodos de grande atividade do Sol. E o Sol, você tem que saber disso, o Sol é o grande responsável pelos climas no planeta. Se está havendo aquecimento, o Sol é responsável. Há outras questões, mas o Sol é o principal. Não somos nós. Se estiver havendo resfriamento, é porque o Sol está com baixa atividade. Foi o que aconteceu, que aparece aí em azul neste gráfico, de 1645 a 1715, 70 anos de um frio geral no planeta. Rios ficaram congelados, peixes morreram, as pessoas andavam por cima dos rios,
faziam, como o rio Tâmisa, por exemplo, na Inglaterra, que era uma estrada de passeio, de brincadeiras, faziam feira em cima do rio. É isso. Então o planeta é dinâmico, como eu estou dizendo. E esses picos que você está vendo aí se repetem mais ou menos a cada 11 anos. E às vezes tem picos muito grandes, como você vê ali no lado direito do gráfico. E esses picos muito grandes podem permanecer por muitos anos, 50 anos, 100 anos. E aí então nós temos um período de um esquentamento no planeta. Agora, se as atividades solares forem muito baixas, pode ocorrer isso que está em azul ali. Veja que os picos em vermelho são muito baixos, muito pequenos. Então, é um período de resfriamento no planeta. Ora, isso tudo é um processo normal. Não é a influência nossa. Bom, nossa casa é o universo. E o universo é feito de um processo caótico que não é nada elegante, como eu já disse, e que se faz, não é, desde os primórdios da criação do universo. Se é que houve criação, não é? Tenho minhas dúvidas também. Bom, e nós somos fruto de tudo isso, de todo esse caos, de todos esses processos caóticos. Eu posso até dizer que nós somos filhos das estrelas, porque o nosso corpo é formado de partículas resultantes de explosões das estrelas. As estrelas têm um início, têm uma vida e podem chegar no final da sua vida e passar por uma explosão e espalhar esse material para o espaço. E esse material, então, vai compondo também os planetas e o nosso corpo. Então nós somos filhos das estrelas. Nós somos fruto deste processo caótico do universo que eu estou falando. A própria concepção já é um processo caótico. Não é? Na relação de um homem, uma mulher, este processo já é um processo caótico. Pense bem. Bom, então nós devemos lembrar que a máquina climática é muito complexa, é repleta de ingredientes. E todo esse processo de mudanças climáticas vem ocorrendo principalmente por causa das atividades do Sol, nesses ciclos de 11 anos, do movimento de revolução que você aprendeu na escola como translação. Bom, tanto faz. Esse movimento de translação é um círculo levemente achatado. Ele não é muito regular. É, digamos, uma elipse, que faz com que a Terra se afaste e se aproxime do Sol periodicamente, em períodos longos de muitos milhares de anos. Isso também vem influenciar. Se o círculo é um pouco mais achatado, obviamente que nós vamos ter um esquentamento. Quando o círculo é um pouco mais afastado, não é? Ou a órbita, então nós temos um período de resfriamento. Mas também nós temos atividades vulcânicas, que são muito importantes e que pouco se fala nas atividades vulcânicas influenciando os climas no planeta. Temos questões como latitude, altitude, se a cidade está localizada no litoral ou no interior, isso também traz influências. Ventos, massas de água como os oceanos. Vejam que a Terra, bem que poderia ser chamada de planeta água, né? Ao invés de planeta Terra, porque nós temos 70% ou mais
de água no planeta. Então, essa superfície dos oceanos influencia muito na questão climática, na regulação dos climas, umidade, etc, etc. As atividades vulcânicas, como eu falei, nós temos um exemplo do Krakatoa, que em 27 de agosto de 1883, na Indonésia, a ilha desapareceu com o vulcanismo. Muito material foi lançado na atmosfera e que causou um resfriamento, pelo menos localizado na região da Oceania, a Ásia, a Europa, enfim, porque é muito material que é lançado para a alta atmosfera que prejudica a penetração da radiação solar. E isso causa aqui embaixo, claro, um resfriamento. Então, os vulcões têm uma importância muito grande nessas questões climáticas. Estão vendo? Não é só o ser humano, não, que é responsável por mudança climática. E pior ainda, quando dizem que nós somos capazes de evitar a mudança climática. Tem aí presidentes de nações se reunindo em países com a ONU, etc, etc, para discutir mudança climática. Se for para discutir mudança climática, veja bem, se for para discutir mudança climática para criar mecanismos, projetos para atender a população, principalmente a população mais carente, como moradores de rua, por exemplo, para aumentar a produção de alimentos, se a mudança climática está causando problemas com a alimentação, com o gado, etc. Se for nesse sentido, tudo bem, mas agora fazer essas reuniões todas, gastar esse dinheirão que estamos gastando com essas reuniões para dizer que nós vamos evitar a mudança climática, que nós devemos evitar a mudança climática. Se a mudança climática estiver ocorrendo, minha gente, e sempre ocorreu, está ocorrendo e vai ocorrer, e nós não temos capacidade nenhuma, o ser humano não tem capacidade nenhuma de evitar mudança climática, seja ela qual for. Se for esquentamento, se for resfriamento. O que a gente precisa, sim, é criar mecanismos para nos adaptarmos. E os governos, então, estarem atentos para dar respaldo para a população viver de acordo com essas mudanças climáticas. Aí sim. Bom, um outro exemplo, o chamado Frio Mortal de 1709. Foram 3 meses ou pouco mais, mas de um frio mortal, que foi um período de muita fome e de muitos distúrbios. E esse período, 1709, está dentro daquilo que eu falei, de 1645 a 1715. Não chegamos ainda a 1715. Estamos naquele período de frio, de congelamento. Mas 1709 foi provavelmente desse período o pior deles. Matou muitos pássaros, peixes, muitos animais, muitas árvores morreram. Houve falta de alimentos. Muitas pessoas morreram também. Há um relato, inclusive, que diz que foi necessário na Europa, numa determinada área, usar o machado para poder cortar o pão, de tão congelado que ele estava, que é como se fosse uma pedra. Houve a perda da safra de trigo e foi uma calamidade geral, principalmente na Europa, de onde se tem muitos relatos, como, por exemplo, o relato de um padre da França, que ele disse o seguinte: os viajantes morreram no campo, o rebanho morreu nos celeiros, os animais selvagens morreram nas florestas, quase todos os pássaros morreram,
O vinho congelou nos barris e muitas fogueiras públicas foram acesas para aquecer os pobres, os moradores de rua. Não vamos pensar que morador de rua é só caso de hoje, não. Isso aí já é coisa antiga. Houve relatos de pessoas encontradas mortas pelo frio, muitas pessoas. Rios e estradas foram bloqueados pela neve, pelo gelo. Era impossível o transporte de alimento para as cidades, então houve fome, houve problema de abastecimento de alimentos. Paris, por exemplo, esperou 3 meses por alimento fresco. Então, as razões desse grande resfriamento de 1709. Houve algumas erupções vulcânicas em 1707 e 1708, como do Monte Fuji, no Japão, o Santorini, o vulcão Santorini na Grécia, o Vesúvio na Itália. Então, provavelmente esses vulcões e talvez outros também tenham lançado muita poeira, não é? Fuligem para a alta atmosfera e com isso prejudicando a entrada da radiação solar e, claro, provocando este frio. Os vulcões têm muita importância nessas questões climáticas. Eu lembro aqui até que certa vez eu estava numa loja de câmbio para adquirir uns dólares para uma viagem com amigos. Mas antes de fazer a troca, o câmbio, eu recebi um telefonema para esperar, porque os voos tinham sido cancelados por causa da explosão de um vulcão no Chile. Eu não estou lembrado agora o nome desse vulcão, mas foi uma super erupção, tanto é que eu, morador aqui em Florianópolis, Santa Catarina, o meu quintal ficou amarelado de poeira. E não foi só o meu quintal, a rua, outros quintais, outras casas. Então essa cinza, vejam só, lá do Chile chegou aqui em Florianópolis. Então essa poeira também fica, as correntes de vento lá no alto pegam essa poeira e vão espalhando. E isso, é claro, prejudica a entrada da luz do sol, da radiação do sol, e provoca um resfriamento. Nós tivemos há 55 milhões de anos, e isso você pode pesquisar aí na internet, coloque aí máxima termal, paleoceno, eoceno. Máxima termal, paleoceno, eoceno. Você vai ver aí em várias reportagens falando a respeito deste fenômeno de 55 milhões de anos, dentro dessa linha preta do nosso gráfico lá, em que o ser humano não estava presente. Foi um efeito estufa enorme, um aquecimento global, gente. O ser humano não estava presente para causar esse aquecimento. Foram cerca de mais ou menos 220 mil anos, vejam bem, 220 mil anos de aquecimento global. E o ser humano não estava presente nesse período. Além do aumento da temperatura, da superfície dos mares também, esse evento aí, ele causou, ele aumentou, né, a acidez das águas, e muitas espécies marinhas morreram por causa disso. A temperatura da superfície dos mares aumentou, houve um aumento também da acidez das águas e animais acabaram morrendo por causa dessa transformação do pH
das águas marinhas. O Ártico era, vejam bem, o Ártico, lá no Polo Norte, era extremamente quente, úmido, não tinha gelo. Foram feitas prospecções lá embaixo no solo e verificou-se que naquela época plantas tropicais existiram lá no Ártico. O Ártico não tinha gelo como nós estamos acostumados a ver hoje, não. Tinha plantas, tinha florestas. Agora, provavelmente gases do efeito estufa, eles foram liberados na atmosfera da Terra por alguma questão, que não fomos nós. Os seres humanos não existiam na face do planeta nesse período. E os resultados de pesquisas mais atuais sugerem que uma quantidade grande de carbono entrou na atmosfera, né, nessa época, que pode ser por meio de erupções vulcânicas ou pelo derretimento de hidratos. O que são os hidratos? É o metano congelado. Então, lá no fundo do mar, provavelmente por alguma atividade da crosta do manto lá embaixo, provavelmente esse metano congelado pode ter derretido, subiu, chegou até a superfície da água e entrou na atmosfera. E o metano é um gás do efeito estufa. Então vejam, eu estou falando de 55 milhões de anos. O ser humano não existia na face do planeta. Nós somos muito recentes. Então, não é tão fácil assim ficarmos dizendo que nós somos responsáveis pelo aquecimento global, que nós somos capazes de evitar o aquecimento global. Bobagem, bobagem, isso não é verdade. Então, finalizando, a minha intenção com essa fala foi alertar você para algumas questões. Primeiro, afirmar que está havendo aquecimento global. Bom, pode até estar havendo aquecimento global. Agora, afirmar que nós somos responsáveis por esse aquecimento, aí é que eu duvido. Porque os ingredientes dos climas são muitos. Então, minha gente, é preciso pesquisar a história do planeta Terra. No momento em que você pesquisar, e muitos cientistas que estão falando por aí que nós somos responsáveis pela mudança climática e que podemos evitá-la, precisam pesquisar a história do planeta Terra. E aí nós vamos ver que muitos acontecimentos de aquecimento, de resfriamento, isso tudo faz parte da história do planeta. São processos naturais que nós não podemos dominar. O ser humano é muito presunçoso, pensa que pode tudo, principalmente depois do advento da ciência, mas que nada. Nós somos muito pequenos diante das forças da natureza. Por exemplo, também ignorar que a mudança climática é um processo natural. É preciso pesquisar e ver que mudança climática é um processo natural. Nós não podemos ignorar isso. Outra coisa também que nós somos os responsáveis, não é, pela mudança climática, eu bato sempre nessa tecla. Não somos responsáveis pela mudança climática e não temos capacidade de evitar a mudança climática. Então é preciso tomar cuidado, minha gente, com esse chamado comportamento de rebanho. Você sabe o que é o comportamento de rebanho? Se eu não me engano, é Freud que fala disso. Nós temos lá milhares de cabeças ou dezenas, centenas de cabeças de gado lá no pasto e de repente um boi
se assusta com alguma coisa e sai correndo. Depois vem mais um, mais outro, daqui a pouco o rebanho inteiro está correndo e não sabe por quê. Esse é o comportamento de rebanho. Então, eu chamo a atenção para isso. Não se deixe levar por essas informações e essas notícias que você recebe aí agora com as redes sociais. Não vá atrás. Procure, pesquise e você vai ver que eu tenho razão. E outra coisa muito importante, muita gente entra nessa onda que eu estou falando aí, de que nós somos responsáveis por isso, por aquilo, tal. Mas aquele que fala contra tudo isso que está acontecendo aí que eu estou falando, dificilmente vai receber verbas para a sua pesquisa. Então, às vezes, determinadas pessoas têm que fingir que acreditam nessas coisas para poder continuar recebendo verbas para a sua pesquisa nos seus institutos, nas suas universidades, enfim, nos seus laboratórios, e acaba entrando então nessa onda para defender a tal da mudança climática. Sim, claro, mudança climática está ocorrendo, só que nós não somos responsáveis por ela e, para finalizar, não temos capacidade de evitar mudança climática nenhuma. Pois bem, era isso que eu queria falar. Você pode colocar as suas opiniões, desde que, claro, de forma respeitosa, é claro, não é? Eu aceito. Tá bom? É importante também que tenhamos opiniões diversificadas, porque só assim é que a ciência vai avançar. O dia que todo mundo acreditar que está ocorrendo aquecimento global por causa dos seres humanos e que nós somos capazes de evitar essa mudança climática, todo mundo pesquisando e falando nesse sentido, é claro que nada vai mudar. Então, eu estou aqui fazendo o meu contraponto, provocando. Então, tá bom. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Então, valeu, tchau, tchau, tchau.